Como nós vimos há pouco, o Rio Grande do Sul tem sofrido nos últimos anos com fenômenos climáticos que impactam todo o estado. Ano passado, 54 pessoas morreram devido às chuvas. Neste ano, desde 27 de abril, já são 100 mortos, 128 desaparecidos e 372 feridos. Cerca de 80% das cidades gaúchas foram afetadas pela enchente. Vamos falar com o climatologista do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, Paulo César Mendes, sobre estes eventos climáticos que ocorreram no Sul. Boa noite, Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui. Você pode resumir para a gente um pouquinho o que é esse fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul e por que foi tão intenso? Sim, né? Na realidade é mais que um fenômeno, é uma conjuntura de vários fatores, né? Dentre os fatores de ordem humana e fatores de ordem natural ou de ordem ambiental. Fatores de ordem humana, nós podemos destacar a questão do desmatamento, ocupação de áreas de várzea, ocupação de áreas regulares, que acaba forçando uma modificação do ciclo hidrológico, fazendo com que toda essa água precipitada acaba chegando nos fundos de vale e causando uma série de problemas, como a gente está vendo lá no sul do Brasil. E o sul do Brasil, ele é mais propício a isso? Não, depende muito da região, A região norte depende muito, é uma conjuntura de questão climática, de relevo e a forma de ocupação do solo. No caso ali de Porto Alegre, grande região, está numa área muito baixa, quase com área de planície. Ou seja, toda a água drenada pela bacia do Rio Guaíba deságua ali em Porto Alegre. Então, quando você tem precipitações muito intensas, essas precipitações, além de atingir o nível de capacidade de campo do solo, essa precipitação ela é escoada superficialmente, ela vai em direção aos canais fluviais que acaba passando ali por Porto Alegre. Então acaba virando como se fosse, de certa forma, um funil, de toda aquela água do interior do estado que acaba chegando ali. Então o problema é sério em relação a isso, Isso são fatores de ordem humana. Fatores de ordem natural, nós tivemos outra conjuntura. Nós tivemos o El Niño agora no final do ano, que já provocou um aquecimento do oceano e também da atmosfera, ou seja, o oceano mais quente, uma atmosfera mais quente gera um maior aporte, que facilita a ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como que está acontecendo agora. E nós podemos destacar ainda, além dessa questão do El Niño, o próprio aquecimento global, que também é um fator de ordem humana. Ou seja, esse ano, o mês de abril, foi o mês mais quente registrado na história pós-industrial, ou seja, a temperatura do mês de abril foi 1,5 graus acima da média. A média de temperatura do planeta foi em torno de 15 graus Celsius. Então, quando você junta esse aporte de energia na atmosfera, a ocorrência de fenômenos climáticos extremos fica mais comum, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Nesse caso do Sul, foi realmente uma tragédia, Chuvas intensas é muito comum de acontecer, mas o que aconteceu foi o tamanho da área que foi atingida. É uma área enorme, Nós temos aí uma população atingida de mais de 1.500.000 pessoas, Ou seja, nós temos aí mais de 230 mil famílias fora de casa. Então, é uma confusão muito grande, causada por essa tragédia que tem o fator natural climático, mas nós também não podemos descartar as ações humanas, desde planejamento, desde gestão, desde infraestrutura, obras, tudo isso acabou contribuindo para que essa tragédia se materializasse. Não tem como a gente prever essa questão da precipitação, da quantidade de água que vai cair, mas a questão do escoamento dessas águas, teria como resolver isso de alguma forma? Você pode fazer ações de intervenção para mitigar, para minimizar esse impacto. Em termos preventivos, a sistema de meteorologia está muito avançado, então previsões assertivas de 10, 15 dias, isso é perfeitamente possível. A questão se relaciona, sobretudo, como vai ser esse comportamento dessa precipitação à medida que ela atinge o solo. Ou seja, você tem uma cobertura vegetal, essa água infiltra no solo e lentamente ela percola pelo solo até atingir os canais de drenagem. Se você retira essa vegetação, você compacta o solo, você acelera o escoamento superficial, toda essa água chega de uma vez no canal de drenagem. Isso causa essas cheias muito rápidas. E nós temos ainda um outro problema no sul, As frentes frias são muito constantes, entram no sul do Brasil em torno de 5 a 6 frentes frias todos os meses. E elas causam chuvas. Mesmo após o cessar das ações desses sistemas frontais que causam precipitações, existe ainda uma quantidade de água armazenada no solo. E essa água, lentamente, também vai ser drenada para a bacia ali do Rio Guaíba,
né? Então, difícil essa cheia que teve agora, que atingiu mais de 5 metros, quase 5,5 metros acima da costa de inundação, ela vai perdurar por alguns dias, porque toda aquela água acumulada ainda vai abastecer esses mananciais e ainda vai passar para Porto Alegre. Infelizmente, não só Porto Alegre, Canoas, mas uma dezena de cidades foram atingidas. Realmente é uma tristeza o que aconteceu. O que seria possível fazer para evitar essas tragédias? Planejamento, ação da Defesa Civil, intervenção política, obras de contenção, né? Tem também a própria questão da educação ambiental, né? Ou seja, mata-galeria, mata ciliar, respeitar as áreas de APP, evitar ocupar essas áreas de fundo de vale, planejamentos como relacionado à questão do próprio plano diretor, áreas de encosta, inclinação acima de 45 graus não pode ser ocupada, áreas muito próximas aos fundos de vale têm que ser respeitadas, mas o que a gente vê, né, além dessa dificuldade de implantação dessas políticas públicas, é o não respeito da população em relação a isso. Né? Você tem vários exemplos, né, que as pessoas desmatam para áreas de cultivo, né, que retira até a mata-galeria, né, a mata ciliar, né, que compacta ocupação em áreas urbanas, né, praticamente dentro dos cursos d'água, com sistema de coleta de água pluvial deficiente, um sistema de coleta de lixo deficiente, né, um sistema de abastecimento. Então, tem uma somatória muito grande de fatores. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas e políticas públicas proativas, que realmente sejam concretizadas, né? Mas o que a gente vê é essa repetição, né? Espera a tragédia acontecer para depois fazer algo. Aí não dá certo. Infelizmente, né, não dá professor? Certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Seja sempre bem-vindo. Sempre vamos estar convidando o senhor para dar umas dicas aqui para a gente, até de como melhorar isso, tá bom? Muito Perfeito. Obrigada.